Olá para você, telespectador da TV Cidade. Está começando mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que estamos levando até você semanalmente assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E esta semana nós vamos falar um pouquinho sobre a catarata, sobre cirurgia de catarata. Para falar sobre este assunto, nós recebemos no nosso programa Dr. Ricardo Stock, oftalmologista, especialista em retina e segmento anterior. Doutor Ricardo, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Em outra oportunidade, nós falamos sobre uma outra temática na área de oftalmologia e trazemos para este programa a proposta de falar, para falar melhor sobre catarata. Começando de uma forma didática, bem introdutória esse nosso assunto, doutor, o que é a catarata? Como nós poderíamos conceituar? A catarata, conceitualmente, é a opacidade do cristalino. O cristalino é uma estrutura intraocular que deve ser transparente. Por vários motivos, ela perde essa transparência e, quando perde a transparência, é denominada catarata. A perda da transparência pode ter várias causas, como provavelmente a gente vai conversar na nossa discussão aqui, mas o conceito prático é: o cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho. Essa lente ela deve ser transparente, tem uma média de 22 graus, e quando ela perde a transparência, ela forma uma catarata. Então, o paciente começa a ter dificuldade visual pela perda de transparência do cristalino. Na verdade, esse segmento não é o líquido que está dentro do globo ocular, na verdade. Não, as pessoas sempre confundem. Existe uma outra patologia chamada pitirígio, que são aquelas carnezinhas que crescem no canto do olho, que todo mundo também acha que é catarata. Catarata, conceitualmente, eu acho que é importante para entender o resto da nossa conversa, é a opacificação da lente que a gente tem dentro do olho. Quando a opacifica, corta a entrada da imagem e tem que ser retirada a catarata. Então ela é dentro do olho, especificamente no cristalino. A questão da catarata, ela é uma patologia, vai prejudicar a visão. Em que momento o paciente vai perceber que ele pode estar com catarata? Quais seriam os sintomas da catarata? Uma pergunta muito interessante, porque visualmente, eu olhando para ti, por exemplo, eu não consigo dizer que você tem catarata, exceto nos casos muito evoluídos, onde faz uma leucocoria, que a pupila, a menina dos olhos, fica branca, né? Então o sintoma principal é a perda de visão. Não necessariamente a perda de visão de dificuldade de leitura ou dificuldade de assistir televisão. Pode ter perda de campo visual, perda do contraste, o vermelho pode ficar não tão vivo quanto era antes, o contraste do preto e branco pode desaparecer, os pacientes de mais idade podem começar a cair dentro de casa. Na maioria das vezes, o paciente de mais idade ele vai se habituando com a nova condição visual. Então é interessante a gente observar isso. O paciente chega aqui dizendo que enxerga bem, mas na verdade tem 40%, 50% de visão. Porque ao longo dos anos ele foi se perdendo, ele foi se adaptando, ele não sai mais de casa, ele chega mais perto da TV, ele já não lê mais. Até que os familiares podem observar mudanças de hábitos do paciente às custas da perda da visão da catarata. Existe alguma causa ou não dá para se pontuar as causas da catarata? A gente chama catarata senil aquela catarata que vem com o passar dos anos, paciente de 75, 80 anos de idade. Essa é a catarata habitual do dia a dia do consultório, paciente de mais idade. Existem as cataratas congênitas, a mãe que teve rubéola, teve toxoplasmose na gestação. Existem as cataratas de desenvolvimento, que são as crianças que têm distúrbios do metabolismo, intolerância à lactose, galactosemia, doenças que podem evoluir com catarata. Existe uma causa muito importante que é o uso de corticoide, tanto via oral quanto tópico, tratamento de rinite, tratamento para asma, tratamento para as artrites. Usuários de corticoide de longa data geralmente fazem catarata. Então a causa mais comum é o passar dos anos. Essa lente intraocular, ela vai opacificando, desgastando, entre aspas, né? Há até quem diga que é uma defesa do organismo, de tanto receber radiação ultravioleta, o organismo fecha a entrada da radiação, mas o preço disso é a perda da visão pela opacidade do cristalino. Causa específica para te responder como se forma, ninguém sabe ainda, né? Acredita-se realmente que é. Como funciona o tratamento da catarata? É só através da cirurgia, doutor? Só através da cirurgia. Por ser na parte interna até?
Até poderia ser essa explicação, mas os medicamentos eles têm a capacidade de penetrar no olho, né? Na verdade, como essa estrutura ela vai perdendo a transparência, a única solução realmente é a retirada do cristalino e o implante de uma lente. Existia um colírio um tempo atrás, que até o Ministério da Saúde tirou de circulação, pelo menos espero que realmente tenha tirado, que se chama Clarvisol. Misturava uns comprimidos no líquido e ficava gotejando na esperança de melhorar a catarata e pelo contrário só piorava e só adiava a cirurgia. Então realmente não. Até hoje não se tem tratamento para catarata exceto a própria cirurgia, a retirada da catarata. Aquelas questões básicas e aparecem praticamente em quase todos os nossos bate-papos. Diagnóstico precoce, doutor, ele vai facilitar o processo operatório e até o resultado nesse sentido? Hoje em dia a técnica cirúrgica ela é feita para as cataratas que são mais moles. A gente usa um processo de ultrassom, é como se fosse uma britadeira, a gente vai batendo a catarata, vai dissolvendo ela e vai aspirando esse conteúdo. A catarata mole é facilmente operada e recuperação muito mais rápida. A catarata dura, ela é mais difícil, ela tem maior risco, a córnea pode sofrer, pode perder a transparência, ter que ser submetido a um transplante de córnea. Hoje, quem já foi nosso paciente aqui, o que é nosso paciente, sempre ouve a gente dizer a mesma coisa. Hoje, em 2010, quanto mais precoce é a cirurgia, melhor é o resultado. O paciente perdeu 30%, 20% de visão, já se indica a cirurgia, porque como a gente falou, não para de progredir, ela é uma doença progressiva, leva a cegueira, se operar agora ou se operar daqui a 3 anos, melhor é operar agora. A catarata mole, que no caso é falado, é quando ela está começando a se formar, e a dura é quando já começa no estágio mais avançado, ou não necessariamente. Sim, toda catarata ela evolui. A gente sempre separa de 1 a 4 cruzes, isso é um termo técnico médico que se utiliza, né? Uma cruz em 4, 25% de evolução. 2 cruzes em 4, 50% e assim sucessivamente. Quando a gente opera umas 2 cruzes em 4, 50% de evolução, é a catarata num tempo certo para se operar. Se aquele paciente vem aqui, conversa comigo, resolve esperar 3, 4 anos para operar, pode voltar com uma catarata que a gente chama de catarata total, na qual o ultrassom não quebra e a gente é obrigado a fazer no bisturi. Diga-se ultrassom porque é o termo correto, todo mundo diz que é laser. Vamos deixar bem claro que não é laser, que é um ultrassom. Porque hoje se fala bastante, fez a cirurgia através do laser, a técnica usada foi essa. Na verdade, por que se diz de laser? Porque não se corta, não se dá ponto, perdão, corte pequeno, são 2 milímetros, né? Mas é um movimento ultrassônico para quebrar, para emulsificar a catarata. Depois nós vamos até falar um pouquinho sobre essa técnica, doutor. A questão do trauma, por exemplo, a partir de algum trauma, de alguma lesão, o paciente pode desenvolver a catarata ou não existe uma relação entre esses dois fatos? A formação de catarata traumática, que é o termo utilizado, catarata traumática, ela é muito comum e depende da intensidade do trauma. Se o trauma ele é perfurante, a imensa maioria faz catarata. Isso porque o olho é um sistema fechado que não tem contato com o meio ambiente. A partir do momento que se rompe o olho, entra em contato com o meio ambiente, esse processo por si só é cataratogênico, ele forma a catarata. A própria perfuração ocular pode perfurar o cristalino e nesse mesmo momento ele já o pacifica. Então entrou água dentro do cristalino, ele perde totalmente a transparência. E os blunt traumas, que são os traumas fechados, pela própria compressão do olho, eles podem evoluir com catarata. Pode ser 2 meses depois, 5 anos depois. Tem pacientes que a única história que a gente tem do paciente é um trauma 10 anos antes do surgimento da catarata. Então, no trauma aberto, a grande maioria faz catarata, quando rompe o olho. No trauma fechado, é comum a catarata, não tanto quanto no trauma aberto. E o tempo de aparecimento da catarata é muito variável, pode ser precoce ou tardio. No trauma aberto, já se faz o diagnóstico no atendimento. A maioria das vezes. A maioria das vezes. A gente até hoje, a gente utiliza já... É mais audacioso ainda, não submete o paciente a 2 cirurgias. Quando tem essa possibilidade, a gente fecha a perfuração e já opera a catarata quando ela já existe. E já resolve numa cirurgia só o problema do paciente. A cirurgia dura uma média de 10, 15 minutos, totalmente sem trauma para o olho. O único trauma que a gente faz realmente é a abertura da córnea para poder operar o cristalino, né? Retirar o cristalino. Nós vamos fazer um breve intervalo, doutor. Voltamos na sequência falando sobre este assunto. Fique com a gente, voltamos em seguida.